Queridos, vamos falar um pouquinho hoje a respeito de relacionamento. O tema da minha mensagem é mandamentos do relacionamento. E relacionamento não só do casal, né? Eu vou tentar dar um foco na família de forma geral, mas tudo o que eu falar aqui, como família, dá para a gente aplicar em todos os lugares. Dá para a gente aplicar no trabalho, dá para a gente aplicar na igreja, né? Em todos os lugares. Mas vamos tentar focar um pouquinho na família. E para isso nós vamos começar lendo 1 Coríntios capítulo 3, do versículo 1 ao versículo 9. 1 Coríntios 3, versículo 1. Eu vou ler junto com vocês, tá? Eu prefiro ler aqui no telão junto com vocês. Vamos lá. Paulo está falando, Paulo escreve aos Coríntios e ele começa a falar assim: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podíeis suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Porquanto, havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? Quando, pois, alguém diz, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, não é evidente que andais segundo os homens? Quem é Apolo e quem é Paulo? Servos por meio de quem crestes, e isso conforme o Senhor concedeu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus e edifício de Deus sois vós. Amém? Esse texto, Paulo está falando sobre o que está acontecendo naquela igreja. E Paulo desejava falar algumas coisas mais sérias com o povo que estava ali. Paulo queria dar um alimento sólido, uma feijoada, né? Algo da parte de Deus, dos céus. Mas ele não pôde fazer aquilo, porque ele percebia infantilidade. Tanto que ele usa a linguagem, ele fala assim, ó, eu dei leite para vocês. Leite para vocês beberem. Porque vocês ainda são crianças. Então vocês não vão suportar aquilo que eu vou falar. Queridos, era uma igreja. Eram pessoas adultas. E Paulo está falando assim, eu não vou conseguir falar o que Deus quer falar para você, porque você é criança. Pastor, o que isso tem a ver com relacionamento? Tudo a ver. E aí nós entramos no meu primeiro ponto. Para se relacionar, é importante colocar em prática alguns princípios. É claro que o amor é a parte principal disso. Mas o amor que o mundo conhece é um amor baseado só em sentimento. Eu sinto, então eu estou amando. Eu não sinto mais, eu não amo mais. E a palavra de Deus diz que amor é uma decisão, através de atitudes, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho. Deus amou o mundo e não ficou lá em cima no céu falando assim, deixa esse povo se perder, deixa ele se virar. Não, ele fez algo por nós, mesmo quando a gente era inimigo dele, a gente não queria saber de Deus. E Deus foi e fez algo por nós, ele nos amou. Então, é claro que o amor é a base, é o princípio. Para você se relacionar, você precisa amar, você precisa tomar uma decisão e atitudes de amor. Mas não é isso que eu quero falar nesse sentido, né? Muitas vezes já falei sobre isso. Eu quero entrar no primeiro ponto que fala sobre maturidade. Queridos, criança não se casa, apesar de acontecer em alguns lugares, como Índia, por exemplo, quando... Na Índia acontece muito de uma menina, às vezes de 12, 13, 10 anos de idade, casar com um senhor de 50. Isso acontece na Índia. Então, existem alguns lugares no mundo que podem até acontecer, até permitido por lei. Mas não é comum, não é legal, não é ideal que isso aconteça. Crianças não se casam. Crianças não fazem
e não estabelecem aliança com ninguém. Criança não sabe se relacionar. Ela não toma uma decisão de se relacionar. Ela brinca com o amiguinho, até gosta, mas ela não tem uma maturidade para estabelecer um relacionamento com esse amiguinho. Então, relacionamento familiar, filhos, vó, sogra, sogro, tio, tia, família de forma geral, envolve ser maduro para isso. O grande problema é que tem gente que tem idade, mas é criança e está se casando. Nós normalmente não entendemos, não pensamos nessa questão de maturidade. Nós normalmente achamos assim, que uma pessoa madura é uma pessoa que tem sabedoria e normalmente é uma pessoa mais velha. Quando você fala de maturidade, você pensa num senhor, de repente, numa senhora de 50, 60, 70 anos de idade. Fala assim, nossa, essa pessoa é vivida, então ela tem maturidade. E o imaturo é o cara ou a menina de 16 anos, de 15 anos, de 13 anos de idade. Não, esse é imaturo. Mas a questão da maturidade, ela não está relacionada à questão emocional e espiritual, ela não está diretamente ligada ao físico. Você pode ter 15 anos de idade e ser mais maduro que um homem de 50. Porque você entende a responsabilidade, você sabe controlar suas emoções. Apesar de não ser tão comum isso, né? Porque o adolescente tem as suas crises, né? A sua fase. Mas pode acontecer. Isso fala para mim, né, mostra para mim, como Paulo estava falando assim, olha, eu não posso falar para vocês porque vocês são imaturos. Para entender então o que é maturidade, já que ela não está relacionada à idade em si, né, você cresce, os seus ossos crescem, você fica maduro ali com 18, 20 anos de idade, no máximo você está maduro fisicamente falando. Com 14, 13 anos de idade, hoje em dia acho que até menos, né? As meninas estão menstruando mais cedo, acho que com 11, 10, mas a partir da menstruação ela já pode ter filhos. Mas ela não está madura fisicamente, completamente madura para ter um filho ainda. Então, a maturidade emocional e a espiritual é uma decisão de vida que nós temos que ter para amadurecer, de controle emocional, de saber se relacionar, de saber resolver os nossos conflitos, porque nós temos conflitos, nós temos frustrações, nós temos feridas, nós temos pensamentos que vêm sobre a nossa cabeça e nós precisamos controlar isso. Uma pessoa imatura, ela não controla. O que vem na mente dela, ela fala, o que ela sente, ela demonstra. Isso nós entendemos como uma pessoa imatura. Então, para eu entender o que é maturidade, eu preciso entender o que é imaturidade. Paulo fala no texto lá, olha, vocês são crianças. Agora, pensa comigo, qual é a atitude de uma criança? O que criança faz? Criança, vamos entender aí, desde os 2 anos de idade, até os 12, 13. O que criança faz? Pensa comigo, a Débora sabe, né? Que criança faz? Birra, né? Você já viu alguma criança no mercado? Eu quero. E se joga no chão e faz aquele escândalo e o mercado inteiro fica, meu Jesus, né? Com vergonha alheia da criança. Não é isso que acontece às vezes? Criança faz birra, eu quero. Criança é competitiva. É meu brinquedo, ele é egoísta, é meu. E aí ela vai para a escolinha, ela vê uma outra amiguinha com uma lancheira, né? Não sei se é lancheira que chama aqui, lá em Curitiba é lancheira, aqui é lancheira também, né? E aí uma lancheira da, sei lá, Frozen, né? Não sei o que está na moda hoje. E aí ela chega em casa e a mãe vai comprar uma lancheira nova e ela quer, não, quero da Frozen, porque todas têm Frozen. E ela compete, ela quer ser melhor. Ela tem essa competitividade, ela tem esse egoísmo, é extremamente egoísta, tudo é dela. E faz birra. O grande problema é que eu sei que os pais, né? Agora o Israel, né, pequenininho, a gente quer que o Israel fique pequenininho, né?
A gente quer que ele fique ali com 3, 4, 5 meses, um aninho, no máximo que fica fofinho, bonitinho, né? Aí fala com a gente curte essa fase. Às vezes os pais não querem que ele cresça, porque se crescer vai questionar e vai casar, vai embora, né? O problema é que a gente sabe que as crianças vão crescer fisicamente. E os pais esperam, e a sociedade espera, que as pessoas tenham o mesmo comportamento segundo a sua idade. Não é verdade? A gente não espera, você não espera que o seu filho, quando tiver 20, 25, 30, 40, ele tenha as atitudes de 25, de 30, 40, ou de 15, a gente não tem. A gente não espera que uma pessoa de 35 anos de idade esteja trabalhando, focado, né? E não em casa, dormindo até meio-dia, falando, ninguém quer trabalhar. Se a gente vê uma pessoa dessa, a gente vai falar assim, meu Deus, que infantilidade, que imaturidade. Então nós esperamos que as pessoas, elas tenham comportamentos segundo a faixa etária da idade dela, certo? Só que você nunca conheceu uma pessoa de 50 anos que parecia que tenha 15? E a pessoa não tinha problema mental, não. A pessoa é normal, só que ela tem comportamento emocional de 15. Porque aí o pastor fala, não, a pessoa, aí o pai e a mãe diz, não, taca a porta, vai pro quarto, pá, soca a porta, fecha a porta e bica lá dentro. Aí o marido e a mulher não concordaram com uma coisa, começa a brigaiada, joga prato, xinga a mãe, fala, sua mãe é assim. É meu isso aqui, esse carro é meu, essa casa é minha. Não é criança que faz isso? Comportamentos infantis no meio da família. Infantilidade. Disputa. Não, eu ganho mais dinheiro do que você. Então é que manda aqui. Tem casal competindo para ver quem que é melhor, quem que é superior, quem que manda. Não, porque eu tenho razão. É, Jesus. Que ponto, e aí é para nós refletirmos, que ponto eu estou? Comece a avaliar uma atitude de uma criança e de um adolescente que ainda tem as suas explosões. Será que eu, com a idade que eu estou, eu ainda tenho que ter essas atitudes? Será que a idade que eu estou, eu ainda preciso, eu ainda acontece ainda de eu ter esses tipos de atitudes? De criança, de birra, de competir, de dizer que é meu, egoísta. Será que Paulo, se ele chegasse na sua casa, ele ia poder falar o que ele quer falar, ou ia falar assim, eu não posso falar com vocês porque vocês ainda são carnais? Quando nós olhamos o texto ali, Paulo está falando assim, vocês estão falando assim, não, porque eu sou do pastor Vinícius. Aí uma outra parte da igreja está falando, não, eu sigo o pastor Roberto. E o outro fala assim, não, quem é certo na igreja é o pastor Edivaldo. Então eles estavam divididos, eles estavam competindo entre eles. E agora, abra para mim, Gálatas capítulo 5. Criança chora, né? É Davi. Criança chora. E aí se a gente não tem o que a gente chora. Na hora que a gente quer, eu choro. Eu brigo com todo mundo que está à minha volta, porque eu quero o que eu quero na hora que eu quero. Senão eu vou fazer birra. Senão eu vou fazer tudo de mal com você. Sabe? Na minha infância era assim, né? As amigas viravam os dedos assim, tudo de mal. E tem gente com 40 anos de idade que está assim. Não pode receber um não. Discutiu com alguém, discordou com alguém? Não, você não presta mais para mim. Infantilidade. Gálatas 5. Ora, as obras da carne. Lá em 1 Coríntios, Paulo falou assim, vocês são carnais, crianças. Então carnalidade está tudo a ver com criança, infantilidade. Olha quais são as atitudes de um carnal, de um infantil, uma criança. Prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades. Eu não gosto dessa pessoa, não fui com a cara dela, não gostei do que ela falou para mim, não falo mais com ela.
Dentro da igreja, irmão. Às vezes dentro de casa. Não gosto dessa tia, não gosto do meu pai, não gosto da minha mãe, não gostei do que a minha mãe falou. Inimizade dentro de casa. Porfias, que é rixas, rixinha, ciúme. Ciúme não é de Deus, irmão. Iras. Lá em Curitiba tem muita gente irada, aqui não tem. Aqui em Presidente Prudente o pessoal é bem calminho, assim, pacífico, bondoso, cheio de longanimidade. Mas lá em Curitiba é meio frio, o povo dá uma esquentada assim na raiva, sabe? Discórdias, dissensões, facções, divisões. Deixa eu ver se tem uma versão aqui. Na minha está escrito assim, ó. Rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões. Facções também, né? Tudo tem a ver com facção, com grupinho, panelinha, inveja, bebedeira, orgia e coisas semelhantes a essas. Declaro a vocês, como antes já vos preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. A palavra de Deus diz num outro momento, ele falou assim, vocês ainda precisam de tutores, porque são crianças. Então, o herdeiro, quando é menino, ele não pode tomar decisões a respeito da herança. Então, digamos assim, que tem uma criança de 7, 8, 10 anos de idade, os pais morrem, ele não tem base, ele não tem conhecimento, ele não tem maturidade para tomar decisões a respeito da herança. Então, ele precisa de um tutor, ele precisa de um advogado, ele precisa de alguém, um tio, alguém que tome decisão por ele. E agora você pensa na questão espiritual, Deus falando assim, vocês ainda precisam de tutores, porque são crianças, ainda estão de fofoquinha, ainda estão falando, o pai fala da mãe, daí a mãe fala do pai, daí a criança, adolescente, jovem, até a filha adulta já fica no meio do negócio, porque estão falando mal um do outro. Pais que querem resolver os seus problemas com aconselhamento do filho. O filho aconselhando o pai e mãe. Não, pai, você está errado nesse relacionamento que você fez errado com a mamãe, assim. Não, mãe, você está errado. Peraí, filho não tem que ser advogado de pai e mãe. Como é que o pai e a mãe estão resolvendo o problema familiar com o filho? Acontece alguma coisa, a conta não pagou a conta, sei lá, aconteceu alguma coisa em casa, e aí vira aquela brigaiada, e os filhos só assistindo aquilo. E aí a gente espera que os filhos cresçam e sejam muito diferentes de nós. Não vão ser. Vão ser iguaizinhos a nós. Tudo que a gente faz, eles fazem. As nossas atitudes, se a gente é irritadinho, eles vão ser irritadinho. Se a gente é sistemático, eles vão ser sistemático. Claro, eles podem melhorar, se eles decidirem, no momento da idade deles, se eles decidirem ser melhor, não, eu vou ser melhor do que meu pai, eu percebo que eles têm esses defeitos e eu vou tentar mudar. É claro que é possível isso acontecer, mas e se a gente não se enxergar? E existem coisas que são muito difíceis de mudar, não é verdade? Tem coisas que eu olho, né, e eu vejo as qualidades do meu pai e da minha mãe em mim, vejo qualidades deles, e vejo os defeitos deles em mim também. E olha que eu sou cristã e pastora. Semana passada o pastor Vinícius falou assim, família é um projeto de consequências eternas. E as consequências não são só na eternidade, de ir para o inferno, ir para o céu, mas as consequências vão acontecer já aqui na presente era. Vão acontecer. E aí eu não sei se a gente aguenta as consequências, porque quando é conosco, quando é com a gente aguenta, mas é quando nossos filhos estão fazendo algo errado, é muito difícil aguentar. Porque é alguém que a gente ama de verdade, a gente ama muito. E uma mãe prefere morrer no lugar do filho do que acontecer alguma coisa com ele. Não é verdade? A mãe e o pai dão a vida pelos filhos. Só que no dia a dia, não morre para si mesmo.
Estou batendo muito, pastor? Vinícius? Pode bater muito, né? Só um pouquinho. Luiz? Pode? Gente, eu estou batendo em mim também. Porque a mensagem também é para mim. Eu também preciso melhorar. Então a primeira coisa é maturidade. Começa a se autoanalisar. Será que nós temos comportamentos assim? Queridos, eu já trabalhei com gente de 60 anos de idade, que a gente espera que a pessoa seja madura. E a pessoa estava disputando cadeira. Cadeira, aquelas cadeiras executivas, assim, cadeira de sentar. Não, porque essa cadeira aqui é da onde? Porque se for do meu projeto, eu vou pegar para mim. Disputando cadeira. Eu ouvi história esses dias aí de uma pessoa disputando computador. Porque chegou uma pessoa nova para trabalhar na empresa, e aí ela precisava usar o computador. Aí o cara que trabalhava ali falava assim, esse é meu computador, hein? Ela falou, não, esse computador é da empresa, não é seu. Não, esse computador é meu. E disputando. Pegando no pé, dia após dia, porque o computador era dele. Criança. Infantilidade. Obras da carne. Deus não deseja que a gente seja assim. Deus não deseja que essas coisas aconteçam na sua casa, essas disputas de quem é melhor e quem é pior, de quem sabe e quem não sabe. Nós precisamos entender que cada família tem uma cultura, e porque o outro tem uma cultura diferente, eu não posso desprezá-lo porque ele tem uma cultura diferente. Queridos, deixa eu falar uma coisa para vocês que eu aprendi, e eu ainda estou aprendendo, tá? As pessoas querem participar da nossa vida. E nós gostamos de participar da vida das pessoas, não é verdade? Eu não sei vocês, mas eu gosto. Eu gosto de participar. Eu gosto de ser alguém que marca de alguma maneira, faz alguma coisa boa para alguém. E aí essa pessoa faz com que eu me sinta da família dela também. Então a gente gosta de participar. Só que às vezes a gente vai dar um conselho e a pessoa já leva pelo lado negativo. Então a gente não está podendo falar nada. Porque tudo é intromissão. Eu estou me intrometendo na vida dos outros. Aí às vezes alguém mais velho, que às vezes já tem uma experiência, dá um conselho para você, você não quer, porque eu sei tudo. Gente, eu já fiz isso. Vou confessar pecado para vocês. Pode confessar pecado? Meus pais, uma vez, estavam na minha casa. Meu marido já sabe, né? Já falei várias vezes isso para ele. A gente estava reformando os banheiros lá e minha mãe falou assim, filha, vamos trocar essas janelas aqui do banheiro? Eu nem ouvi, falei, não mãe, não vai trocar dinheiro, não vai gastar dinheiro com isso não vai trocar. Tá bom, não trocou. Ela me obedeceu, naquele momento ela me obedeceu. E hoje eu odeio aquelas janelas. Pensa uma pessoa que quer quebrar aquilo lá e trocar. Por que eu não ouvi? Arrogância, orgulho. E agora eu estou sofrendo com a janela. Sabe, eu não estou dizendo que você tem que ouvir todos os conselhos e colocar em prática. Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas pelo menos ouça, dê um sorriso e não ache que a pessoa está querendo o teu mal. Sabe quem é que quer o teu mal? Quem te critica, quem chega para você e fala assim, olha, você está errada, Rita. Está errada, querido, não faz isso. Essa pessoa te ama. Porque se ela não te amasse, ela fala assim, sabe do que? Deixa ela se virar, deixa ela ser ruim do jeito que ela é. Deixa ela dar com a cara na parede lá, ó. E ainda dá um tapinha nas costas e fala assim, vai, pode ir. Que legal que você está fazendo. Nossa, você é extraordinária, né? E está vendo que vai dar errado. E aí a gente olha aquela pessoa que fala, cuidado com isso. Dá um conselho aqui. A gente olha aquela pessoa como se fosse chata. Ela está querendo o teu bem, ela não está querendo o teu mal. Cuidado com aqueles que só dão tapinha nas tuas costas e falam assim, como você é bom. Ele não quer o teu bem, não. É claro que é chato alguém só criticar. A gente tem que mesclar com elogio também. Mas às vezes a gente não quer conselho de ninguém, a gente não quer que ninguém se intrometa na nossa vida, a gente não quer que ninguém diga, será que você está indo para o lugar certo? Porque senão é intromissão, e eu quero viver minha vida do jeito que eu quero. E relacionamento é isso, queridos, é um participar da vida do outro, não passando por cima dos seus limites,
com educação, com carinho, com cuidado, dá um conselho. Ó, eu estou te dando um conselho. Se você quiser colocar em prática, coloca. Se você não quer, tudo bem. Mas às vezes a gente fica bravo com quem dá conselho. Está se intrometendo na minha vida. A pessoa não tem nada o que fazer da vida. Às vezes o pai quer dar um conselho para o filho e o filho não ouve. Porque a gente, quando é jovem, a gente acha que sabe tudo. E o jovem também não pode dar uma dica para o pai, falar, pai, você está errado. Porque o pai também acha que porque já passou um tempo da vida, ninguém pode falar nada para ele. E o relacionamento familiar está assim. Então eu não tenho uma transparência de sentar e abrir meu coração e falar, mãe, não estou gostando do que você está fazendo, eu estou ficando chateado com isso. Porque senão dá briga. Porque senão não tenho maturidade para ouvir que o outro está sofrendo. É frescura isso aí, menino. E se não for frescura? A gente não para, a gente não ouve, o relacionamento dentro de casa não tem mais conversa. E a beleza do relacionamento, sabe o que é? É fazer a gente ter maturidade. A palavra de Deus diz, Luiz, eu vou inverter, eu vou falar antes do ferro. Provérbios 27, 17. Provérbios 27, 17. Uma forma de você ficar maduro, sabe o que é? É sofrer. O sofrimento traz maturidade para nós. E vamos falar sério, o que mais faz a gente sofrer não é relacionamento? E principalmente relacionamento dentro de casa. A gente sofre, a gente chora, a gente briga, a gente se arranha. Mas isso faz a gente ter maturidade. É claro que equilibrado, sem brigaiada, né? Mas no começo a gente vai brigar um pouquinho, depois a gente vai se ajeitando, a gente vai tendo paciência, a gente pede perdão, a gente aprende a perdoar e a pedir perdão, a gente vai crescendo, a gente vai amadurecendo. Com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. O que ele está querendo dizer? Entenda uma questão. Vocês têm faca em casa? Tem, né? Faca de corte, assim, para cortar aquela carne, picanha, que vocês vão convidar o pastor para comer. Picanha assim. Aquela faca, você corta, você gosta quando a faca faz assim, né? Licença aqui um pouquinho. Você põe a faca, o prato na mesa, daí você vai cortar, a mesa faz assim, ó. Né? Porque você corta e tem que segurar o prato e a mesa assim, porque a faca não corta nada. Para que serve a faca? Para cortar. Se ela não corta, joga fora, porque não presta. Certo? Agora, hoje em dia, até tem aqueles afiadores, né? Eu tenho um afiador em casa, ela tem umas laminazinhas dentro. Você pega lá e... né? Ou então você afia numa pedra. Mas antigamente, como é que se faziam espadas? Afiava-se espadas. Pegava o ferro com ferro e... pam! Daí saía aqueles... né? Foguinho, sabe? Como? Faísca. Mas a faca, ela tem um propósito. O que eu estou querendo dizer para você? Entenda. Você tem um propósito na vida. Deus te criou para um propósito. E aí vem o seu irmãozinho e ele vem afiar você. Para você cumprir o seu propósito. Então, às vezes, Deus está querendo tratar a sua ira, colocando uma pessoa que te incomoda o tempo todo do seu lado. Ou você acha que você vai vir aqui na frente e falar, pastor, preciso parar de se irritar no trânsito. E aí o pastor vai falar assim, aleluia, vai botar a mão na sua cabeça e toma ali. Nossa, a pessoa agora é extremamente calma, zen, vindo do céu. Não, irmão, nunca vi isso na vida. Esqueça. Deus vai te ensinar. E provavelmente vai ser com a sua família. Porque vai ter atrito. Ferro com ferro tem atrito. E atrito dói. É ruim de resolver. Às vezes a gente até foge, porque não quer resolver atrito. É problema. Só que enquanto você não deixar o orgulho para lá,
e resolver os seus problemas, você vai continuar sendo batido com ferro. Porque você não está afiando. Então, ou você resolve mudar de uma vez por todas, ou você vai continuar tendo atrito, irmão. Você vai continuar tendo atrito. Você tem um propósito. E as pessoas em volta de você estão ali para te afiar, para fazer com que você amadureça, para que você cumpra o teu propósito, o propósito que Deus deu na sua vida. Mas eu não tenho propósito nenhum, pastor. Tem sim. Tem sim. Se você não conhece o específico, pelo menos pai e mãe você vai ser. E olha que já é uma função bem difícil e demorada. Pelo menos marido e esposa, ou vó. O Senhor está trabalhando na sua vida e na minha vida, e às vezes a gente não para pensar. Eu gosto sempre de fazer uma dinâmica. Que você precisa se conhecer. O segundo ponto, e aí eu já vou caminhar desse ponto para o outro, é autoconhecimento. Você precisa saber quem você é. Você precisa saber quem você é para saber se relacionar. Você precisa saber quais os traumas que você tem. Você precisa saber quais as dificuldades que você tem. Quais são as suas qualidades. Para que você aprenda a gerenciar os seus sentimentos com relação ao outro. Você precisa se conhecer. E eu quero que você entenda uma coisa. Você é precioso para Deus. Você precisa compreender isso de uma vez por todas. E eu sei que às vezes é difícil a gente entender. Porque às vezes coisas difíceis, parece que a gente é amassado com sofrimentos, com dificuldades, e a gente não entende, e a gente acha que Deus não ama. E ama sim, Deus te ama assim, a ponto de te amassar. Para quê? Para você ser melhor. Esse anel é um anel de ouro. E ouro é caro, não é uma coisa barata. Então eu preciso que você entenda que você é tão precioso, aliás, muito mais, mas entenda como se você fosse esse ouro, que é precioso. Se eu jogar esse ouro no chão e pisar nele, ele deixa de ter valor? Não. Quem perdeu o valor? Quem é que perdeu o valor? O anel? Ou eu? Foi eu que perdi o anel. Eu não estou mais com ele, está no chão. O anel não deixou. Alguém vai encontrar, vai vender, vai ganhar dinheiro com ele. Então a primeira coisa que você precisa entender, independente das circunstâncias, das dificuldades da vida, independente se as pessoas te rejeitam ou não te tratam da maneira como você deveria, você precisa entender que você é precioso para Deus. Se a pessoa te rejeita, é porque ela não entendeu o quão precioso você é. Ah, pastor, isso está na Bíblia? Até que tá. Vamos ler Malaquias capítulo 3? Malaquias 3:3. Quem quer ser ouro aqui? Levanta a mão. Quem acha legal? Não, eu sou ouro, precioso. Amém? Glória a Deus. Vamos ver se você quer ser ouro mesmo. Está falando de Deus. E ele assentar-se-á como derretedor e purificador de prata. Purificará os filhos de Levi e os refinará como ouro e como prata. Eles trarão ao Senhor justas ofertas. O que o Senhor está falando para nós? Você quer ser ouro? Você é. Mas você sabe como funciona o processo de fazer uma aliança? Você sabia? Eu estudei um pouquinho só, né? Eu não sou profunda conhecedora de ouro, não. Mas eu sei que existem tipos de ouro. Existe 18 quilates. Aí existe os mais lates, né? Eu acho que é 24, tem mais, né? Quanto maior o quilate dele, mais puro ele é. Significa que o 18 quilate ele está meio sujinho, ele está misturado com outras coisas. Então o que eles fazem? Eles pegam o ouro, põem num fogo bem quente e derrete o fogo. E quando você derrete o fogo, a impureza sobe para cima. Sobe para cima, né? Mas enfim, vocês entenderam. Sobe.
E quando sobe, o ourives retira essa impureza, esses outros metais que ele não quer que estejam junto no ouro. Agora, para você ser um ouro precioso, bem valioso, tem que passar pelo fogo. Você quer? Quer ser derretido pelo Senhor? Quer passar por sofrimento? Porque quando a gente passa pelo sofrimento, daí é que a gente vê o nosso caráter, quem nós somos. Não, eu sou pastor, eu sou uma pessoa super pacífica. Até vir o sofrimento, você começa a chorar, começa a brigar com todo mundo. Quando está tudo bem, você parece a pessoa mais legal da face da terra. Sabia que Pedro era assim? Pedro falou assim para Jesus: não, Jesus, eu vou até a morte com você. Eu vou morrer por você, Jesus. Olha como Pedro se achava. Pedro achava que ele era o cara. E Jesus falou assim: não, ainda hoje, 3 vezes você vai me negar. E Pedro falou: não, Jesus, você não sabe, né? E aí passa o tempo, acontece tudo o que aconteceu, Jesus estava indo ser crucificado e ele realmente nega Jesus 3 vezes. E aí Pedro fala assim: não presta para nada mesmo, vou voltar a pescar. A pior frustração é você achar que você é alguém e você cair na real e falar: realmente eu achei que eu era assim e não sou. E às vezes Deus mostra quem nós somos, não para a gente ficar abatido, frustrado e falar assim: não quero mais saber de Deus e vou acabar com tudo. Não, é para que eu e você nos vejamos, nos arrependamos, venhamos a nos humilhar diante de Deus e falar: Deus, eu preciso de você. Sem você eu não sou nada. Você é meu ourives. A palavra de Deus diz que nós temos que ser semelhantes a Jesus, querido. Então o Senhor vai derreter você. E não vai ser fácil. Deus começa com coisas bem facinhos, bem tranquila. E à medida que o tempo de conversão vai passando, vai vir umas provas assim bem complicadas, tipo falta de emprego, crise no casamento, enfim, coisas que são tão difíceis para nós. Mas entenda que o Senhor está fazendo isso porque Ele te ama. E não é porque Ele quer o teu mal. Ele só quer que você tire as impurezas e você se achegue diante dele, que é o ourives. Queridos, e quem faz isso? É o fogo do calor de Presidente Prudente, que a gente está em maio, está 30 graus ainda? Não. É o irmãozinho, é seu pai e sua mãe. É sua cunhada. Seu cunhado. É o irmão da igreja. É o tiozinho do trabalho lá, que pega no seu pé. E aí você quer fugir do problema. Falar que esse emprego. Por que, Rafa? Falar que esse emprego aqui. Não aguento mais. Você está fugindo do problema, irmão. Deus vai colocar outro para te encher o saco lá em outro lugar. Quanto tempo eu tenho? Acabou? 9 horas? Estava terminando. Então nós precisamos nos conhecer. Vou pular um pouquinho aqui. A palavra de Deus diz, na verdade, o meu terceiro ponto: se conhecer, saber quem eu sou, permitir que Deus tire as impurezas da minha vida, permitir ser ferro na vida dos outros e deixar que os outros sejam ferro na minha vida, para que o meu orgulho caia por terra, para que eu me humilhe, para que eu conheça quem eu sou, para que eu seja mais amável, para que eu aprenda a me colocar no lugar do outro, para que eu seja mais receptivo, mais carinhoso, mais paciente. E o terceiro ponto é perdão. Um relacionamento precisa ter maturidade, só maduro se relaciona bem. O segundo ponto é saber quem eu sou em Deus e quais são as minhas dificuldades e me aprender a reconhecer os meus defeitos, porque a gente às vezes acha que a gente é perfeitinho, né? Todo mundo erra, só a gente que não. Eu sou perfeito. Só é Deus no céu e é na terra. E o terceiro ponto é perdão. Não existe relacionamento sem perdão. Não existe. Se você não conseguir perdoar, você vai ter dificuldade. Porque seu marido, sua esposa, seus filhos
os parentes vão ferir você. E perdão não é esquecer, perdão não é, ele me feriu dessa maneira e eu tô afim de perdoar. Ninguém tem vontade de perdoar ninguém. Nós perdoamos porque Deus nos perdoou. Por isso que eu tenho que me conhecer. Porque às vezes a minha soberba, a minha arrogância, não reconhece que eu sou miserável e que eu precisei do perdão de Deus, porque senão eu ia para o inferno. Então eu perdoo porque Deus me perdoou. E a minha dívida para com Deus era muito maior, infinitamente maior, do que qualquer coisinha que um irmão possa fazer contra você. Ou qualquer coisinha que alguém da sua casa possa fazer com você. Se você não perdoar, você não vai conseguir se relacionar com as pessoas. Porque alguém ferido fere sempre os outros. Se você não conseguir perdoar, vai chegar uma hora que ninguém vai suportar ficar perto de você. Porque a falta de perdão, as feridas da nossa vida vão deixando a gente duro, frio, com raiva, só com palavras de desânimo, de tudo não presta, tudo não está bem. Daqui a pouco a gente está falando, ó céus, ó vida, está ansioso. E aí a gente já saiu completamente fora da palavra de Deus, porque aquele que não perdoa não é perdoado por Deus. Então, se você não perdoar, você vai para o inferno. Mas até chegar no inferno, até eu morrer, mas você tem consequências aqui na terra também. Como, por exemplo, não conseguir ter amizade de ninguém, porque ninguém pode falar nada para você que você fica magoado. Todo mundo é imperfeito, todo mundo tem dificuldade. Eu provavelmente já feri alguns de vocês em algum momento. Assim como alguns de vocês já me feriram também. Mas sabe do quê? Deixa pra lá. Eu amo vocês. Acima das dificuldades, acima dos defeitos, porque eu também sei que eu tenho. E na sua casa vai ter, irmão. Sua mulher não é perfeita, seu marido não é perfeito, seus filhos não são perfeitos. Seus pais também não são. Como é que será que era a vida do seu pai e da sua mãe? Como é que foi a vida deles? O que eles passaram na vida? Mas eu não tenho culpa. Não tem culpa, mas talvez os seus filhos também não tenham culpa do jeito que você é. Então a gente precisa aprender a perdoar, aprender a entender os outros, entender que, sabe, existem coisas que eu conheço da história dos meus pais que eu falo assim, Senhor, eles estão muito bem, perto do que eles viveram. Então aí a gente aprende a relevar, a gente aprende a ser mais leve com as pessoas de casa. Colossenses 3:13 fala sobre perdão. A Bíblia diz, suportem-se uns aos outros e perdoem-se mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outra pessoa. Assim como o Senhor perdoou vocês, perdoem também uns aos outros. Perdoe. Desista da justiça, da sua justiça própria. Desista. Deixa Deus cuidar. Mas ele me feriu e doeu. Eu sei que doeu. Desista da mágoa, desista de cobrar a justiça que você acha que você tem razão, desista, não vale a pena. Isso só vai trazer mais problema para você. Libera seu coração e perceba como o fardo vai ser muito mais leve na sua vida. Pastor, você não sabe o que eu passei. Não sei. Eu não sei o que cada um de vocês passou. Mas é um princípio da palavra de Deus perdoar. E se o Senhor se entregou na cruz para que a gente fosse perdoado, com certeza Ele sabe o peso
peso do pecado, porque ele foi chicoteado, cuspido, rejeitado naquela cruz, por causa dos nossos erros. Pastora, como é que eu vou conseguir tudo isso? E eu vou finalizar. Querido, sozinho você não consegue. Não adianta, não, agora eu vou ficar perfeitinho, pastora. Vou alinhar minha vida e vai dar tudo certo. Vou deixar de ser irado. Esqueça, você não vai conseguir. Você só vai conseguir isso com uma amizade muito íntima com o Espírito Santo. Andando com Ele dia após dia. Porque a graça dEle vem sobre nós. E nós andamos com Ele tão de perto que agora a gente é parecido com Ele. Pode perceber, quando você anda muito próximo de alguém, você está namorando, está casado, né? Você fica parecido com a pessoa. Se você andar com Jesus, com o Espírito Santo, andar com Ele, de conversar, de estar junto, de ler a palavra, de se apegar nele, queridos, você vai ficar igual a Ele. E sabe o que o Espírito Santo vai produzir em nós? Luiz, Gálatas capítulo 5. Gálatas 5, 22. Essa é a resposta para a carnalidade, para a infantilidade da nossa vida. Gálatas 5, 22 diz: o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Se você andar com o Espírito Santo, e Ele é maravilhoso. Robinho, chega aqui tocar um pouquinho para nós, fazer um fundinho. O Espírito Santo é maravilhoso, queridos. Nós não merecemos nada, nós não conseguimos nada por nós mesmos. Mas com o Espírito Santo a gente consegue. Porque o Espírito Santo, Ele guia a nossa vida em toda a verdade. O Espírito Santo, quando nós vamos explodir, o Espírito Santo, pode perceber, o Espírito Santo fica lá dentro de você falando assim: não faça isso, não precisa explodir desse jeito. Por que você está tão irritado por causa disso? E você às vezes fala assim: cala a boca, e eu quero brigar mesmo. E o Espírito Santo está lá dentro de você falando: não faz isso. E você está, não, você fica brigando com ele. Vai chegar uma hora que o Espírito Santo vai falar assim: ele deixa que ele faz, então, já que ele sabe. E ele começa a parar de falar. Comece a ouvir o Espírito Santo, queridos. Não é só o pastor que tem o Espírito Santo, não. Você tem o Espírito Santo dentro de você. O próprio Deus habita dentro de você. E vai te ensinar a ser pai, a ser mãe, a ser filho, a namorar. O Espírito Santo vai te ensinar a honrar seu pai e sua mãe, mesmo que às vezes ele não mereça. O Espírito Santo vai te ensinar a amar os seus filhos igualmente. Como você ama um, você vai amar o outro. O Espírito Santo vai te ensinar tudo o que você precisa. Mas você precisa aprender a abrir o seu coração para Ele. Eu já fui criança e eu lembro disso. E eu aposto que os pais já viram os seus filhos quando nós somos crianças, a gente não brinca com amigo imaginário. Já viram os filhos brincando com amigo imaginário? Pega o carrinho assim, colega, vamos, e tá brincando com amigo imaginário. Não existe. Eu acho que eu brincava com amigo imaginário também. Eu e você temos um amigo que não é imaginário, ele é real. Então você pode conversar com ele. E você não vai ser doido, porque quando era criança você fazia isso com quem não existia. Agora você está falando com quem existe, ele responde, ele fala e ele muda o nosso coração. Por que a gente não entende que o Espírito Santo existe? Por que a gente não acredita que ele pode mudar a nossa vida? Por que a gente acha que às vezes a televisão, o celular, ou as novelas, ou música é mais legal do que estar com o Espírito Santo? Você pode até ouvir uma música e falar com ele: Espírito Santo, o que você acha? Gostou dessa música aqui? Tá jogando tênis? Espírito Santo, me ajuda a bater essa bola aqui. Vai fazer uma comida? Espírito Santo, qual que é o ponto? Comece a conversar com ele. O Espírito Santo está dentro de você, está pertinho.
está querendo te ensinar, está querendo te amar, está querendo te curar, tirar essa dor dessas feridas. Começa a dar moral para o Espírito Santo. Comece a se apaixonar por Ele. Queira viver uma vida sobrenatural, queridos. Porque sem Jesus, sem o Espírito Santo, nós não conseguimos ser maduros. Nós somos infantis. Nós batemos a porta sim, nós dizemos que nós temos razão, nós queremos brigar, porque essa é a nossa natureza. Mas quando o Espírito Santo toma a nossa vida, essa natureza carnal é deixada de lado, e a natureza de Deus começa a tomar o nosso ser. Ele te ama, Ele tem um projeto para você. Creia nisso. Você é de ouro, mas você também é de ferro. Comece a falar com o Senhor neste momento. Convide o Espírito Santo para tomar conta da sua vida. Tirar essa ansiedade, tirar essa angústia, tirar esse medo. Reconheça: Espírito Santo, eu não consigo, eu sou irritado sim. Reconheça: eu não consigo ser pai, eu não consigo ser mãe, eu não consigo ser um bom marido, uma boa esposa, eu não consigo ser uma boa filha. Eu tenho frustrações de coisas que aconteceram no meu passado. Reconheça, fala com Ele. E deixa Ele vir suprir essa dificuldade, fazer você vencer ela.